Olá, como vai? Os evangelhos apócrifos são livros contendo textos religiosos que não foram incluídos no cânon das escrituras sagradas de várias tradições religiosas, como o cristianismo e o judaísmo. Eles podem ter valores históricos e morais, mas não foram resultados de inspiração divina, de acordo com a Igreja. Portanto, não servem para formar doutrinas. A lista de livros apócrifos pode variar dependendo da tradição religiosa e da denominação específica. Os mais conhecidos são os Evangelhos de São Tomé, de Maria Madalena e de Judas, os livros de Enoque, de Esdras, dos Macabeus e também o proto-evangelho de Tiago, que é onde se encontram alguns relatos intrigantes sobre a vida e a infância de Jesus, especialmente durante a caminhada que enfrentou com os seus pais ao longo da fuga para o Egito. Nesse caminho, Jesus teria se encontrado com seres, digamos, não humanos, hoje conhecidos como reptilianos. E se for verdade? Uma das coisas que é dita sobre Jesus e que o profeta Mateus da Bíblia não cita é que ele foi uma criança normal, apesar de parecer um pouco mais avançada para a idade. Dizia-se que o menino Jesus já era dotado de poderes sobre-humanos e que era comum pessoas ao redor sentirem-se inseguras perto do garoto, especialmente quando ele ficava irritado com algo. Segundo os relatos do pseudo-Mateus, contrariar ou desafiar Jesus não era aconselhável, pois ele punia qualquer um que o fizesse. Os poderes de Jesus, o menino, foram notados ainda quando a família, junto a outros tantos, fugiram para o Egito. A fuga foi necessária devido às ameaças do então rei Herodes, que determinou que o recém-nascido fosse morto, pois o único rei da Judeia era ele, o próprio Herodes. De acordo com o Evangelho de Mateus, Herodes o Grande ordenou a execução de todos os meninos da vila de Belém, com menos de 2 anos de idade, para evitar perder o trono para o recém-nascido, rei dos judeus, cujo nascimento fora revelado para ele pelos reis magos. Esse evento ficou conhecido na história como o Massacre dos Inocentes. O episódio é descrito como a realização de uma passagem no Antigo Testamento, entendida como uma profecia de Jeremias, que diz o seguinte: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando a seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Jeremias 31, 15 e 17. Os meninos conhecidos na igreja como santos inocentes já foram chamados de os primeiros mártires cristãos. Jesus estava com cerca de 2 anos de idade quando, durante a fuga para o Egito, a família teve que lidar com seres alados, enormes, que hoje conhecemos por dragões. De acordo com os relatos no proto-evangelho de Tiago, assim que a família chegou a uma determinada caverna, todos pararam para passar a noite e descansar. Com eles, ainda estavam 3 rapazes e uma moça, todos conhecidos de José e Maria. Assim que Maria desceu da mula, segurando o pequeno Jesus no colo, eis que da bocarra da caverna saiu um grupo de 3 dragões. Todos ficaram assustados, exceto o pequeno menino. E assim que os dragões pousaram e ficaram de frente ao grupo de pessoas, Jesus desceu do colo de sua mãe
E com o caminhar normal de uma criança, foi até os temidos seres e se postou diante deles. Os dragões agiram como que adorando aquela pequena e inocente criança e se afastaram. Estupefatos e com medo de que algo de ruim pudesse ter acontecido ao filho, Jesus mostrou aos pais que ele tinha, sim, algo de muito especial. Algo que nenhum outro ser humano possuía. A verdadeira graça de Deus. A família e os amigos puderam descansar em paz naquela noite. É aqui que entra a teoria dos reptilianos. Segundo alguns teóricos da conspiração e também alguns místicos, os dragões referidos no manuscrito de Pseudo-Mateus, na verdade, não eram seres alados, e muito menos soltavam fogo pelas narinas. Eles seriam híbridos humanos répteis, não originados na Terra, mas que conseguiram se adaptar ao ambiente antes mesmo que os primeiros homens modernos começassem a habitar a superfície do planeta. O nome dessa raça, hoje muito comentada nos meios ufológicos e também entre os teóricos da conspiração, é reptiliana. Há quem afirme que são os reptilianos os verdadeiros mandatários do mundo e que muitos deles podem estar escondidos por trás de personalidades respeitadas e famosas internacionalmente. Pessoas de grande influência, como os ex-presidentes americanos George Bush e Barack Obama, a ex-rainha da coroa inglesa Elizabeth, e até famosos da música, como Madonna e Miley Cyrus. Ou seriam eles próprios reptilianos? Ou estariam sendo controlados por esses seres? Sobre sua real origem, há mais indagações do que suposições, como a de que eles poderiam ter se originado de algum lugar na constelação do Dragão. Se há alguma coincidência entre essa teoria e o relato de Jesus e sua família terem visto dragões na saída da caverna, ou se tem alguma relação mais concreta, ninguém consegue afirmar. Por outro lado, há quem diga que eles não são de outro planeta, mas da Terra mesmo. Os reptilianos tiveram vida próspera em um passado remoto e, após uma tragédia de alcance global, talvez em um dos eventos de extinção em massa, alguns deles conseguiram sobreviver e dar continuidade à sua espécie, mesmo quando adentraram a era moderna da humanidade. Para conseguirem sobreviver, no entanto, preferiram ficar longe da humanidade, se escondendo nas cavernas mais remotas do planeta durante todo o tempo. Porém, como praticamente nada consegue se esconder por tanto tempo, acabaram sendo descobertos e dando origem aos mais diversos casos e boatos. Na época de Jesus, a forma de relatar os fatos do cotidiano não era como de hoje. A comunicação era bastante centrada em símbolos, como desenhar pequenos animais, formas humanas e outros artifícios que também ficaram bastante conhecidos devido aos antigos pergaminhos egípcios. Precisamos nos dar conta de que, mesmo que o hebraico já estivesse praticamente consolidado naquela época, nem todos falavam ou escreviam corretamente. Portanto, o uso de símbolos era bastante comum, o que dificulta bastante a tradução. Sendo assim, o que lemos do passado pode não ter sido exatamente como foi traduzido. Seria possível, então, que Jesus tenha se comunicado com os reptilianos de fato? Segundo a teoria, eles já estão na Terra há muitos e muitos anos.
Talvez tenham se instalado por aqui após a extinção dos dinossauros. A origem desta teoria é amplamente atribuída ao autor e teórico da conspiração britânico, David Icke, em seu livro de 1999, O Maior Segredo. O fato é que, assim como várias outras coisas, muita gente abraçou a ideia de Icke e passou a divulgá-la. E, claro, a internet deu aquela ajudinha extra quando se trata de angariar seguidores. Mas e você? O que acha da relação de Jesus com seres não humanos? É possível ter existido ou ainda existir uma raça paralela, como os reptilianos, e que eles tenham encontrado o menino Jesus? E se for verdade?